Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua cheia que vai ocorrer no signo de Aquário. Essa lua cheia vai acontecer no dia 3 de agosto de 2020, segunda-feira, praticamente a 1h da tarde, vai ser aí às 12 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Essa lua cheia vai acontecer no grau 11 e 45 minutos de Aquário. Lembrando que é uma lua cheia, então a gente tem uma oposição de Sol e Lua. E o Sol também vai estar ali a 11 graus e 45 minutos do signo de Leão. E o mais importante de tudo é lembrar que nós estamos na lunação de Câncer. Ou seja, a gente teve uma lunação aqui, a Lua e o Sol estavam juntinhos aqui no grau 28 de Câncer. E o Sol já entrou no signo de Leão e a Lua chegou aqui ao seu ápice, vai fazer essa oposição. Então ela vai transbordar as suas energias e a partir daqui ela começa a minguar, até que a gente tenha uma lua nova no signo de Leão. A lua nova vai acontecer no grau 26 do signo de Leão, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa lua cheia em Aquário. O que a gente pode esperar? Quais são os principais aspectos? Bom, primeiro eu posso dizer que essa lua cheia, ela está sendo uma lua cheia tensa para todos nós no planeta, independente de onde você esteja no mundo. Os planetas, eles estão posicionados no céu aí, no mesmo ângulo, da mesma forma, com os mesmos aspectos para todo mundo. A única coisa que muda de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade, é o ascendente aí, tá? Então depende da hora e do local aonde você está, então é necessário você buscar aí nos programas a hora e o local que vai acontecer a lua cheia na sua cidade, aonde você está. Aqui no Brasil vai acontecer às 12 horas, ao meio-dia e 58 minutos, e se vocês quiserem os segundos, a 37 segundos ali também, tá? Uma lua cheia em Aquário, de uma lunação canceriana, a gente vê aqui um aspecto meio natural de quincúncio, em conjunção, ou seja, Câncer e Aquário não se entendem muito bem. Na verdade, eles falam línguas completamente diferentes. Enquanto Câncer volta ao passado, é um pouco mais melancólico, saudosista, é muito sentimental, é muito sensível, muito emotivo. O signo de Aquário já é futurista, já planeja pensando lá na frente, está à frente do seu tempo, não gosta muito de coisas antiquadas, não gosta muito de ficar voltando no passado, fica assim pensando no que pode ser feito para melhorar o futuro. Ou seja, tudo que está sendo planejado no hoje está sendo planejado para servir de alguma forma para o futuro. O signo de Aquário é um signo que não é muito melancólico, na verdade não é nada sentimental, é bastante frio, bastante pragmático, bastante realista, ou seja, é um signo que está conectado com aqui e agora e já trabalhando e já prevendo o que pode vir a acontecer no futuro. Então, a energia de Aquário não tem muito tempo a perder com memórias do que aconteceu, com o lado sentimental das coisas, tem uma certa dificuldade de ficar remoendo em assuntos do passado, de se envolver inclusive com situações que ficam muito melosas e que remete muito à emoção, ou seja, detesta isso. Então imagina, a gente está numa lunação de Câncer, aonde a gente está aí trabalhando todo esse lado emocional, todo esse lado sentimental, as nossas lembranças, o nosso passado, as nossas memórias, a nossa relação afetiva com a nossa família, com as pessoas que são mais familiares para a gente, com pessoas mais próximas, que conhecem a gente, que conhecem os nossos defeitos, que conhecem as nossas fragilidades. Então a gente está em um universo totalmente sentimental e de repente vem uma lua cheia enorme aqui na energia aquariana e simplesmente ela transborda aí pra gente toda essa carga, né? Toda essa energia. Então assim, já naturalmente essa lua cheia já é um desafio. Por quê? Porque a gente vai continuar trabalhando as energias cancerianas, as nossas emoções, a nossa relação com a nossa família, com o nosso lar, com as questões profundas da nossa alma. A gente vai continuar trabalhando com isso, mas de uma forma mais pragmática, de uma forma mais consciente, de uma forma a
ver o futuro, a pensar no futuro, o que você quer, o que você deseja fazer para poder, no futuro, você ter um resultado diferente do que você tem hoje. Quais as mudanças você quer fazer? Lua em Aquário. Algumas emoções estranhas nos próximos 15 dias podem surgir dentro da gente. Pode ser que a gente fique com uma emoção incomum dentro da gente, talvez as pessoas podem até perceber, nossa, como você está diferente, como você está mais fria, como você está mais séria, como você está mais decidida. O que aconteceu? Né? Então, assim, algumas pessoas podem realmente se sentir emocionalmente bem diferente do que costumam sentir ou do que já vem sentindo há algum tempo. E essa lua vai pegar muito o campo da mente, sabe? Das questões mentais, da comunicação. Pode ser que aconteçam algumas exigências aí em termos de comunicação também, tá? Porque Mercúrio está fazendo ali uma oposição exata para Saturno em Capricórnio. Mercúrio nos últimos graus de Câncer e Saturno retrógrado nos últimos graus de Capricórnio. Ou seja, é muito provável que a gente tenha alguma dificuldade de se comunicar ou que a comunicação seja um ponto central aí nos próximos 15 dias. E aqui também entra um pouco as questões comerciais, tá? Então, assim, esse fechamento de ciclo nos próximos 15 dias é muito provável que muitos desafios, muitas mudanças repentinas aconteçam aí na área comercial, na área de troca, de venda, de câmbio, também relacionada a questões internacionais. Se você tem algum trâmite aí internacional acontecendo, é um período que a gente tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado ao lidar com assuntos internacionais, com documentos, com trâmites, com vendas, revendas, inclusive, porque o Urano está retrógrado ali também, então a gente tem que olhar o né? Tudo aquilo que está sendo revisto e reanalisado. Lembrando que para os brasileiros, a gente está tendo aí o ascendente em Sagitário, a lua cheia na casa 3, que é a casa do comércio, da venda, da divulgação das coisas, e o Sol está ali em Sagitário, que tem relação com o estrangeiro também, assim como o ascendente, o Sol e Mercúrio caíram aí na casa 9, que é uma casa sagitariana, que remete também ao estrangeiro, que remete também a assuntos como, por exemplo, comércio exterior, porque Mercúrio, que é o regente de Gêmeos e Virgem, esses dois planetas estão aí dentro de casa 9 para os brasileiros. E se você, brasileiro, está em outro país, em outro continente, esse mapa ainda serve para você, tá bom? Porque você é brasileiro, então serve para você. Mas se você quiser ter uma informação mais precisa mesmo aí do local aonde você está, aí você pode buscar aí o horário que vai acontecer na sua cidade, que provavelmente o ascendente aí vai mudar. Tá bom? E o ascendente é o signo que organiza as casas, tá? E é através dessas casas que a gente pode ver, por exemplo, Sol aí na casa 9 e Lua na casa 3 aqui para os brasileiros, tá certo? Bom, além da gente ter essa questão aqui de Mercúrio também fazendo oposição aí para Saturno em Capricórnio, que fala um pouquinho sobre comércio e dificuldade em relação à troca, comunicação, documentos e coisas do tipo, a gente também tem Vênus fazendo quincúncio para esse mesmo Saturno e fazendo uma oposição para o nodo sul em Sagitário. Ou seja, mais uma vez, a gente tem aí a energia sagitariana entrando em cena e a gente tem mais uma vez Saturno retrógrado conversando aí com a Vênus, que está no signo de Gêmeos, no qual o regente dele é o próprio Mercúrio. Então, o que a gente tem aí? Mais uma vez, questões comerciais em pauta, questões relacionadas a dinheiro, a troca, a intercâmbio, a compra, venda. Tem relação com os seus guardados, com o dinheiro que você recebe, com os seus bens. Então é um período que é importante a gente ter uma certa cautela ao lidar com o dinheiro, ao lidar com trâmites financeiros, ao lidar com compra e venda, ao lidar com o comércio, com as coisas burocráticas do seu comércio. Então, se você tem impostos a pagar, se você tem luz, água, condomínio a pagar, é importante ficar atento aos acontecimentos ali, as letras miúdas, de repente, de contrato, de repente aquela reunião de condomínio, se você não vai lá, se você não está presente, de repente nessa reunião algumas regras são mudadas, algumas leis são mudadas, aí é Sagitário ali, né?
que fala muito sobre lei, sobre regras, que quem fiscaliza é Saturno, é Capricórnio, e de repente algumas regras, algumas questões passem por mudanças aí, e se você não ficar atento, de repente você pode levar uma multa. Por quê? Porque não prestou atenção, não se comunicou, não interagiu com o meio, não participou. E aí você fica por fora, e por ter ficado de fora, de repente você fica desinformado. Você ficando desinformado, você pode ter prejuízo financeiro, prejuízo no seu comércio, prejuízo na sua venda, no seu marketing, nas suas propagandas que você venha fazer. Principalmente para as pessoas que têm uma vida mais voltada para comércio, é muito importante tomar cuidado nesses próximos 15 dias, tá? Já levando isso para um âmbito mais emocional, mais pessoal, Vênus também fala de relacionamento, e relacionamento pode ser um assunto chave também para os próximos 15 dias. E a comunicação, a interação, a troca que a gente vem a ter nos próximos 15 dias aí com os nossos parceiros, com as pessoas que negociam com a gente, com autoridades também, é muito importante a gente ficar atento a como a gente pode vir a reagir com as autoridades, tá? Por quê? Porque a lua cheia em Aquário traz pra gente uma certa rebeldia, inclusive uma certa coragem, ousadia, de expor a sua ideia, de se apegar a ideais, principalmente aqueles ideais que estão conectados lá com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas crenças. A gente pode de repente ficar muito apegado a essas ideias, a essas bandeiras, e ficar um pouco resistente a mudanças, tá? Que aí essa quadratura de Sol e Lua aí, né, dessa lua cheia para Urano em Touro, que é enraizado, que é bem apegado às suas estruturas, né? E Capricórnio também é apegado às velhas estruturas. E a gente tem aí Saturno fazendo parte também dessa lua cheia, com Mercúrio ali. Então o desafio aí vai ser a gente aprender a lidar com a resistência à mudança. A gente vai ser realmente cutucado e chamado para mudar alguma coisa, para trazer novidades para a nossa vida, para as nossas relações e também para os nossos negócios, nosso comércio. Mas aí é aquilo, é importante tomar cuidado com as negociações que serão feitas, com os trâmites comerciais, com as letras miúdas dos contratos, das regras que existem. Então, assim, é importante olhar tudo de forma detalhada e minuciosa, tá bom? Essa quadratura aqui também pode ser um anúncio aí de alguns rompimentos, pode ser um anúncio aí de muitas reviravoltas e muitas surpresas. Coisas inesperadas podem acontecer, trazendo inclusive para a gente rompimentos. Não só rompimentos, Marte está aí a 19 graus no signo de Áries e Júpiter está ali a 19 graus. A gente tem aí uma quadratura exata entre Júpiter e Marte. Isso pode simbolizar alguma mudança, alguma ruptura, de repente no seu trabalho, na sua carreira, nos seus negócios. E essas mudanças elas podem vir de forma repentina. Você não está esperando e aquilo ali acontece. E por isso é importante se preparar financeiramente ou criar estratégias comerciais para caso alguma coisa aconteça, algum rompimento de algum contrato, de alguma sociedade, de algum negócio, de alguma coisa. Se alguma coisa se romper aí na sua vida, é importante você estar já preparado. A lua em Aquário ajuda nessa questão, ajuda na questão de se preparar, de antever as crises e os problemas que podem surgir. Por isso que Urano, ele pertence ao signo de Aquário, porque Aquário se prepara para o futuro. Aquário procura ter várias visões das probabilidades do que pode acontecer e se prepara para cada uma dessas possibilidades. Então tem ali sempre uma carta na manga para poder lidar com essas surpresas da vida. Porque o signo de Aquário sabe que não é possível saber o que está por vir. A gente só pode se preparar para aquilo que está para acontecer. Então a gente se prepara para aquilo que pode vir a acontecer. Então essa lua cheia, ela está dizendo para a gente,
se preparem, criem estratégias diferenciadas, vejam, tenham outras perspectivas em relação à vida, em relação ao seu negócio, em relação ao seu trabalho, à sua carreira, ao seu chefe. Inclusive, isso aqui pode ser uma questão relacionada à pessoa aí da sua casa, uma pessoa da sua casa, do seu lar, alguma autoridade que você tem aí. Lembrando que a gente está falando da alunação de Câncer, então a gente está falando das coisas íntimas, das coisas privadas, da nossa casa, da nossa intimidade, do nosso universo mais familiar. Então, assim, de repente pode ser aí um marido ou uma esposa que de repente é aquele chefe da casa, que é aquela pessoa que tem o controle de tudo. De repente pode acontecer aí alguma surpresa, né? E essa surpresa pode trazer alguns rompimentos para a gente. No momento que esse algo se rompe, pode ser que afete financeiramente a gente, pode ser que afete a nossa relação, o nosso casamento, os nossos compromissos, as questões do dia a dia, ou seja, várias coisas podem ser afetadas aí. Então, Urano, por ser o planeta da imprevisibilidade, ou seja, ele é imprevisível, a gente não sabe quando que ele pode trazer mudanças, renovações, transformações na nossa vida, mas ele anuncia que alguma surpresa vai acontecer. Ele só não diz quando que vai acontecer. Ele pede para que a gente se prepare. E é importante a gente se preparar. Para os brasileiros, é importante ficar atento aí para assuntos relacionados à fofoca. Pode ser que a fofoca tenha um grande destaque nos próximos 15 dias, até a próxima lunação ali em Leão. A lua nova em Leão vai acontecer no dia 18 de agosto de 2020, tá? É um período que é importante prestar atenção um pouquinho mais na sua relação com os seus colegas que você está aí trabalhando. Sabe aquele departamento que tem várias pessoas trabalhando juntas? Então, e esse departamento não precisa ser um departamento presencial e físico. Se você faz parte de um grupo, esse grupo pode estar fugindo um pouco do padrão, de repente tem algumas coisas diferentes acontecendo. Cuidado para não expor informações, para não revelar informações sigilosas, informações confidenciais. Cuidado com as confissões que você pode vir a fazer a uma pessoa que você está trabalhando, ou de repente pegar assuntos aí do seu dia a dia, assuntos que parecem corriqueiros e às vezes você vai lá e fala para alguém. Esse alguém pode espalhar esta informação para outras pessoas, pode ser espalhado pela internet, pelas redes sociais, pode ser espalhado pelos aplicativos de telefone celular, como WhatsApp, Telegram, mensagens, toda forma de mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, DMs ali, ou seja, prestem atenção com o que vocês vão falar para não gerar fofoca, também para que não entrem na intimidade de vocês em assuntos que são bastante particulares e de repente vocês podem ver a vida de vocês exposta de alguma forma. Coisas importantes de valor podem acabar sendo prejudicadas, né, por um descuido, por às vezes falar demais, Mercúrio pegando ali a casa 9, então é importante ter uma certa cautela. Lembrando que Júpiter está aí na jogada também, tá? E Urano com Marte aí fazendo aspectos desafiadores é um indício de 15 dias de prováveis acidentes, ou seja, isso a gente já está sentindo há uma semana, porque esses aspectos já estão sendo formados aí há algum tempo. Então a probabilidade de acidentes está grande. Se você puder tomar cuidado, se você puder ficar em vigília, ficar atento e ficar um pouquinho mais cauteloso, vale a pena. Tem uma certa cautela. Se você dirige um pouco mais devagar. Se você pegar ônibus, presta um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo ali em torno de você. Então, toma mais cuidado com o seu celular, com a sua bolsa, com a sua carteira, com seus documentos, com esses documentos que são mais sigilosos, documentos com informações sérias, financeiras, ou seja, vale a pena prestar atenção. Se você vai de metrô, a mesma coisa. Se você anda de metrô, ou se o seu meio de transporte é bicicleta, um patins ou qualquer coisa nesse sentido, mais uma vez, prestem atenção nas ruas, nos carros,
erros, as pessoas podem estar um pouquinho mais desatentas ou querendo acelerar demais, correr demais, fazer as coisas rápido demais, tá? A gente tem um Júpiter aí fazendo quadratura para Marte, então esse Marte está triplicando a sua velocidade, a sua fúria, a sua raiva, a sua impaciência, o sentido de urgência. Então, assim, as pessoas podem ficar muito apressadas nos próximos dias e com isso menos atentas e com isso trazer possíveis acidentes. E obviamente quando a gente fala de Urano, a gente fala também de acidentes aéreos com helicóptero, avião, jatinhos, transportes que voam, que saem do chão ali, ou qualquer brinquedo, por exemplo, num parque, que gira, que fica com aquela cadeira mais solta, ou seja, tudo aquilo que está longe do chão, tudo aquilo que meio que voa, está relacionado ao Urano, tá? Então pode ser que tenham acidentes aí com helicópteros, aviões, ou qualquer meio de transporte que seja aéreo. Mas esse Urano pode falar muito a respeito dos seus assuntos íntimos e da sua imagem. Isso aqui pode ser um indício de acidente para a sua imagem, para o seu emocional. Então, aquilo que eu falei antes, cuidado com o que você conversa com as pessoas, cuidado ao expor a sua intimidade demais, porque pode ser que essa sua intimidade, que esse assunto, que é tão delicado para você, ele pode parar aí nas redes sociais, por exemplo, e de repente você sofrer bullying, ou você sofrer com críticas, com fofocas e coisas do tipo, e te ferir mesmo, ferir a sua imagem, o seu eu, a sua essência, ou até mesmo o seu ego, e ferir no seu lado emocional, trazendo para você uma revolta interna muito grande. E quando a gente fala de Lua quadrando Urano, a probabilidade da gente ter rompantes emocionais é muito grande, ou seja, sabe quando o nosso emocional ele fica balançado, ele fica mexido e a gente não tem um controle das nossas emoções e a gente simplesmente passa por cima de tudo como se fosse uma onda gigante, um tsunami destruindo tudo que vem pela frente? Rompantes emocionais. Esses rompantes podem acontecer e é muito importante a gente tomar cuidado, porque nesses rompantes pode ser que a gente fale coisas, que a gente revele coisas, que a gente mexa em assuntos delicados que podem trazer aí rompimentos, brigas, discussões sérias e pesar bastante aí no final da história, quando a gente acalmar, quando as águas recuarem ali, voltarem para o mar, né? Quando aquelas ondas começarem a acalmar e voltar para o mar, quando a gente olha o estrago, a gente fala, meu Deus, tudo que eu tinha construído, eu destruí em pouco tempo. Então, é um período que é importante a gente tomar um certo cuidado com as nossas emoções, porque essa lua está tensionada, o Sol que está fazendo oposição para essa lua também está tensionada por Urano, então a probabilidade de acontecerem esses rompantes é muito grande e a gente pode ficar muito exposto demais, inclusive. O que essa lua pede pra gente é: seja original. Se você está sentindo dentro de você uma necessidade de mudança, ouça o seu interior. Escute o que você quer e faz essa mudança. O importante é não resistir, né? Urano ali em Touro. Urano está rompendo as terras duras de Touro, aquelas terras fixas que não se movem nunca. Urano está fortalecendo essas raízes para romper isso. É como se as raízes estivessem crescendo com mais força, com mais velocidade. Então muitas estruturas e velhas estruturas estão sendo rompidas, estão sendo craqueladas por esse Urano. E quando algo craquela, a gente tem a possibilidade de ver, através das brechas, novos horizontes, um novo mundo, novas possibilidades. E com a lua cheia em Aquário, muitas dessas questões novas, elas estão lá no nosso íntimo, no nosso mundo emocional, nas nossas lembranças do passado. O que tem a ver o passado aí com essa energia aquariana? A gente pode olhar para o passado, ver uma estrutura e simplesmente a gente falar assim, mas isso aqui que eu criei no meu passado não me serve mais. Eu agora quero viver de uma outra forma. Eu quero viver uma nova experiência. Então, essa lua em Aquário convida você a sair desse padrão do passado, que é a lua, que remete a Câncer, que remete ao nosso passado, e Aquário tem relação com o nosso futuro, o que a gente deseja
para o futuro. Só que para você gerar no futuro um triângulo e sair do círculo, você precisa mudar as suas linhas. Não adianta você ficar fazendo as mesmas coisas sempre, que quando você chegar aqui você vai gerar a mesma coisa. Então o que é importante fazer? É começar a ver as coisas por caminhos diferentes. Aí você vê assim, você faz diferente e a coisa vai mudando, até que você chega e constrói aquilo que você quer mudar na sua vida. A lua cheia em Aquário convida a gente à mudança. E com o Sol em Leão, a mudança tem que vir lá de dentro, tem que partir da gente, tem que estar conectado com o nosso eu verdadeiro, com a nossa verdadeira vontade. Então a gente precisa ser leal ao que a gente está sentindo, Lua. Ser leal, de Leão, ao que a gente está sentindo, Lua em Aquário. Aquela verdade, aquele ideal que a gente tem dentro da gente. Então, essa Lua está convidando para essas mudanças, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Lua cheia no signo de Aquário. Eu desejo para todos uma ótima lua cheia. Lembrando que eu vou fazer o vídeo do céu da semana para vocês na segunda-feira. Eu fiz o vídeo de previsões do final de semana, que inclui domingo. Eu vou deixar no izinho aí para vocês, então já tem ali informações de domingo. E na segunda-feira eu envio o vídeo para vocês do céu da semana, com os principais aspectos para essa semana, tá? A gente vai ter a Vênus entrando no signo de Câncer na próxima semana. Na terça-feira, dia 4, a gente vai ter a quadratura exata aí de Marte e Júpiter, mas lembrando, a gente já está sentindo isso desde o final de semana, desde sexta-feira a gente já está sentindo isso aqui, desde quinta inclusive, tá? E na segunda-feira, que é o dia dessa lunação, a gente vai ter essa oposição exata aí de Saturno e Mercúrio, tá bom? Lembrando, se vocês quiserem seguir os encontros astrológicos nas redes sociais, os endereços são esses que estão aqui para vocês. Tem ali o Instagram, Facebook e Twitter, é Encontros Astrológicos, tá? E no Twitter é Encontro Astro. Se vocês quiserem me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E, tá bom? Para poder me achar lá. Se vocês quiserem também informações sobre preço de mapas, print do mapa de vocês, todas essas informações estão aí no site www.deboramexica.com.br. Ali vocês têm informações se o agendamento está aberto ou fechado, o preço dos mapas que eu faço, tá tudo ali, gente, não tem segredo nenhum, não precisa enviar e-mail para mim para saber quanto custa, tá tudo ali para vocês, tudo exposto. Tem o curso que eu dei aqui gratuito no YouTube, se vocês quiserem acesso a esse curso que eu organizei na aba cursos ali, também está aqui dentro do site, tá? Então entrem aí no site www.deboramexica.com.br que vocês vão ter bastante informação. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá vendo esse inscreva-se aí em vermelho? É só clicar aí em cima que você se inscreve e passa a acompanhar aqui os vídeos que eu envio, e lembre-se de acionar esse sininho aí, porque é através desse sininho que vocês recebem a notificação de quando eu envio vídeos. Vocês são os primeiros a receber a notificação, tá certo? E caso você queira contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no canal, tem uma caixinha aí abaixo escrito Seja Membro. É só vocês clicarem nessa caixinha que ele tem todas as informações de como vocês podem se tornar membros e contribuir com esse trabalho que eu faço aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos como membros aqui do canal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez desejo para todos uma ótima lua cheia no signo de Aquário. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.